Ok, cadê as aulas? Estão aqui. Certo. E o que é a aula de hoje, então? Né? Tipo assim, então hoje eu sei que principalmente quem já viu esses assuntos antes, quem já talvez já passou por a EDS 2 e PM, né? O que era a EDS 2 e PM, talvez e SO, né? Pensava assim, mas a aula passada não parecia muito uma aula de programação. Mas eu acho bacana a gente pensar na memória, porque o que eu vou tentar fazer hoje com vocês é tentar construir um TAD, que é um tipo abstrato de dados. Primeiro eu vou definir o que é um TAD, que é um tipo abstrato de dados, do zero. E talvez se você entendeu que não que um tipo abstrato de dados seja uma coisa necessariamente ligada a C ou C++, é um conceito genérico, qualquer linguagem de programação tem, mas a forma que eu vou estar fazendo essa aula, usando structs em C++, talvez deixe claro exatamente o que é esse conceito. Porque, embora seja um conceito abstrato, não só no nome, mas é uma coisa abstrata mesmo, entender como ela é implementada em diferentes linguagens ajuda a gente a entender exatamente o que é isso. Então, só para a gente revisar um pouco o conceito de structs, e já deixando bem claro, desde o início, que um TAD não é um struct, você pode implementar um TAD com um struct, como pode implementar com várias outras coisas. Eu acho que é bom a gente entender essa noção do que era um struct em C. E como é que vocês, já pegando aqui a aula, tentando agora finalmente começar a programar um pouco mais nas aulas, né, já que teve duas aulas mais genéricas, como é que vocês representariam um ponto em C? Um ponto mesmo no eixo cartesiano. Um ponto aqui. A gente já falou um pouco dessa primeira aula, a gente vamos representar um cliente, um banco, etc. Então vamos começar uma coisa mais simples. Como é que a gente representa um ponto em C? Oi? Eu crio um struct, né? Eu crio um struct. E o que é que eu guardo nesse struct? Eu não sei se falaram float, mas só para ficar igual ao slide. E eu tenho que dar um nome para esse troço, né? Tem um nome para essa coisa aqui chamada ponto. Eu vou chamar aqui de ponto T, tipo assim, tipo ponto. O aluno T. Embora eu vou mudar essa notação com a passar das aulas, eu tenho aqui que mudar ela para fazer um tipo ponto, certo? Então isso representa a memória. Eu vou criar na minha memória, quando eu alocar esse ponto de alguma forma, eu vou alocar dois doubles, x e y, representando x e y no eixo cartesiano. Até aqui tudo ok, bem simples. Agora, como é que eu faço alguma operação nesse ponto? Porque se a gente abre o Wikipedia de um ponto, tem uma série de operações que dá para ser feita em um ponto. Tipo assim, a gente pode fazer uma translação num ponto, que é só somar aqui um valor em x e um valor em y. Como é que eu faço isso em C? Oi? Qual que é a ideia de funções que você funciona? Você está mais na frente. Você está certo. Tá, mas eu quero criar uma operação. Então, isso é uma coisa que é importante para você pensar no que é um tipo abstrato de dados. Tipo assim, eu tenho que criar operações que operam na memória, ou que alteram a memória de alguma forma. E você pode falar assim, tá, eu consigo fazer uma translação dessa forma. Tipo, eu posso aqui criar o meu ponto. Pequenas diferenças C++ e C. Você não precisa botar aqui um struct na frente. Mais simples. Você não precisa typedef também. Mais simples. Mas eu posso aqui criar o meu tipo ponto. Eu posso fazer ponto x igual a 9. E eu posso fazer, beleza. Tipo assim,
Isso aqui é uma translação. Você tem razão. Eu criei um ponto na memória. Eu coloquei os números 9 e 10 no meu ponto. Por sorte, pelo menos estão aqui, 9 e 10 na memória. E eu posso somar essa memória de alguma forma usando o struct. Como estava em C, se a gente fizer um cout passando ponto x, tem que tirar o zoom aqui um pouco. Eu posso imprimir o que é o valor de x, o que é o valor de y, e aqui eu posso imprimir novamente o que é o valor de x e o que é o valor de y, usando o nosso cout, passando o NDL lá na frente. Se eu estiver aqui na pasta certa, que eu não estou, eu posso ir para a aula 03, aí eu venho aqui, com sorte isso vai compilar sem nenhum problema. Quando eu rodo meu programa, ele vai imprimir que o valor de x inicialmente é 9, o valor de y é 10, só dar um zoom aqui para a gente estar com no auditório, né? O valor de x inicialmente é 9, o de y é 10, depois eu somo 10 e 9 e vai virar 19 e 20. Nada disso aqui está errado, não. Porque alguém falou, você soma a transação no x e no y. Mas esse código, se eu quiser, novamente, se eu quiser translacionar com outros valores, qual é o problema dele? Eu tenho que ficar copiando e colando no código. Assim, se eu quiser fazer agora com 11 e 14, eu tenho que estar aqui 11 e aqui 14. E tenho que continuar essa brincadeira e estar copiando e colando código, ou mudando meu código direto. Então, como alguém falou aqui na frente, a forma mais correta de você pensar nisso, quero fazer uma operação em cima de um struct, seria a gente definir uma função que opera nesse struct. E como é que eu faço essa função em C++ ou C? Não importa muito a linguagem agora não, porque vai ser muito parecida a isso. Como é que eu crio uma função que recebe duas coordenadas novas para fazer a translação do ponto? Ninguém. Quem está falando? Desculpa, só quero saber. Eu quero retornar alguma coisa? Eu não sei, é esse o ponto. Você tem que pensar se você quer retornar alguma coisa ou não, e aí a partir desse momento você define se é void ou qual tipo que você quer retornar. Você faria como? Se eu quero só translar, você mandaria um void. Void o quê? Translar. Translado. Tá bom. Criei aqui o meu void translado. E agora? Eu defino que eu vou mandar para ele, seria o ponto x e o ponto y. Eu mando um ponto para falar a verdade. Assim? Na verdade, eu só preciso mandar um, né? Ele já tem informação dos dois camaradas. Não, mas eu não faço a translação com outro ponto. Eu não somo um valor em x e um valor em y. Então tem que receber 2 pontos. Ou algo similar. Eu posso fazer aqui, tipo, só também... posso fazer aqui também. Delta x. E eu posso fazer aqui um double delta y. Novamente, só dei um enter aqui para caber na tela, se a gente não consegue ver. Não vai quebrar o seu compilador, a coisa vai funcionar. Por que tem que ser um ponteiro? Exatamente. Tipo, se eu faço aqui p1.x mais igual a delta x, p2.x mais igual a delta... desculpa, p1.y mais igual a delta y, e aqui eu crio o meu ponto
eu faço a impressão e aqui eu faço translado. 2, 3, compila. E a gente vai compilar o nosso códigozinho e vai rodar. E só para lembrar também do semestre passado, não vai mudar nada, porque a gente está fazendo uma passagem por cópia. Então a forma correta de fazer isso seria colocar um asteriscozinho aqui, passar um ponteiro e alterar a mesma posição da memória. Por isso que a gente entende um pouco a memória. Porque quando você programa numa linguagem como... Oi? Não, aqui é um ponteiro. Por que tá reclamando aqui? Ah, tá. Aqui já tá dando da linha lá embaixo, tá bom. Eu tenho que passar como um ponteiro. É o que você falou do E comercial, né? Porque é o erro aparecendo ali de cima também. Tem que passar como... Passar como E comercial. E aqui eu acesso com a setinha. E agora a coisa... Se eu compilar ela novamente... deveria funcionar da forma correta. Aí você pode estar pensando, poxa, mas eu já aprendi tudo isso no semestre passado. Não tem nada de novo aqui. Então, só para inovar um pouco, antes de definir o que é um TAD, antes de o que é um tipo abstrato de dados, a gente pode usar, como a gente viu na última aula, a nossa referência de C++, que é colocar um E comercial aqui, que alguns exemplos meus vão usar uma referência, e ele já vai saber acessar o mesmo local na memória. Assim, o código deveria funcionar também, a não ser que eu cometi algum erro. Mas o código também vai funcionar. Porque quando você usa o E comercial em C++, então aqui 11, 13, né, mudou, você não precisa se preocupar tanto em fazer assim, converte para um ponteiro, acessa o valor. Então, assim, é só usar o E comercial que ele já faz tudo corretinho, que é chamado de referência. Mas o assunto da aula não é tanto referência e ponteiros, não. A gente já falou sobre isso na última aula. O assunto da aula é tipo abstrato de dados. Mas para, talvez, generalizar aqui, o que eu acabei de criar foi um tipo abstrato de dados. Porque eu acabei de representar memória e eu acabei também de mostrar para vocês uma função em cima desse local da memória. Então, quando vocês começarem a pensar em memória e funções que operam em cima daquele lugar da memória, ou em contratos, a gente vai falar muito de contratos aqui durante essa matéria, a gente está falando em tipo abstrato de dados. E eu quis mostrar primeiro com o código, antes de entrar nos slides, para a gente... E antes de entrar talvez num código mais C++, para talvez mostrar alguns erros que tinha no programa anterior. Tipo, o primeiro erro que tem no programa anterior, como eu já falei, é que a gente não consegue reutilizar a função, né? Ou seja, a gente não consegue reutilizar o código. Muito do assunto da matéria vai ser sobre reutilização de código. Tipo, programar orientado a objeto tem muito a ver com a gente reutilizar código. O segundo erro que tem, se ligar com o primeiro, é que quando eu quero criar uma operação nova, por exemplo, eu posso criar uma operação de imprimir um ponto. Então, nada impede que eu crie aqui uma operação também void imprime. Essa aqui eu não preciso passar por referência, mas eu vou passar só para é mais correto, mais bonitinho. Então eu posso aqui simplesmente chamar uma função imprime. Ponto. Então agora eu consigo, sempre que eu quiser imprimir um ponto, valor de x e y, só chamar essa função que faz isso. Tudo isso são operações em cima de um mesmo tipo de dado. Tudo isso define o que é um tipo abstrato de dados. Então, só antes de eu entrar para os slides, alguém tem alguma dúvida sobre esses exemplos? Eu não consigo entender o que está acontecendo aqui. Então, ok. Então, tudo certo. Então, só para a gente revisar
Structs, né? Tipo assim, a linguagem permite a gente criar novos tipos que são úteis para representar conceitos mais complicados. Se eu quero representar um ponto que consiste apenas do eixo x e y, então isso é um conceito do mundo real. Como eu falei na primeira aula, muito da matéria é sobre abstração. E a abstração aqui é muito simplificar o mundo real. Nesse caso, simplificar o mundo real é fácil porque ele já é abstrato, que é matemática. Assim, não é tanto, já são conceitos assim, alto nível. Mas é muito fácil para a gente representar o que é uma coordenada no eixo x e o que é uma coordenada no eixo y. Em alguns momentos a gente vai representar cadeiras, se fosse um caso de, sei lá, fazer uma interface gráfica, vai representar alunos, pessoas, inimigos, heróis, vilões, depende muito do que você está querendo capturar aqui. Mas a gente começa com um struct simples, x e y. Só que agora, até o momento, eu não tenho nenhuma operação nesse meu struct. Então, ele ainda não é um tipo abstrato de dados. Ou talvez seja, porque é uma definição vaga, mas eu prefiro pensar quando tem uma função ali em cima também. Se a gente quer acessar aqui, vamos ver para float sem querer, mas assim, a gente consegue acessar os pontos, x e y. Só para deixar claro para quem não pegou, a gente não precisa mais se preocupar com o typedef. No restante da matéria, não vai ter typedef. Quando a gente vai alocar essa memória, então vai ser alocado um lugar, novamente, naquela região que é a pilha, onde a gente coloca os valores e onde a gente acessa os valores, tipo, usando ponto A, ponto X e ponto A, ponto Y. Então, quando eu faço ponto A, ponto X, é como quem falasse caminho para a primeira local da memória do struct, ponto A, ponto Y, caminho para o segundo local da memória do struct. Igual um vetor. Se vocês criarem um ponteiro para um struct e começar a caminhar nele, vocês podem ver umas coisas interessantes. Um ponteiro para o ponto X do struct e caminhar para frente, você vai pegar o ponto Y. A gente vai definir a função de translação. Acaba que estava com float nos slides. Então, a gente vai definir a função de translação, onde a gente recebe o ponto e soma dx e dy. E quando a gente chamar essa função, então, assim, guardem esse slide, porque em algum momento isso aqui vai sumir. Esse parágrafo vai sumir. Mas o que eu quero falar é que, assim, todas as funções da gente agora vão operar em cima de um struct. Então, quando a gente chama translação, passando 3 e y, a gente tem o ponto 3 e 1, a gente vai empilhar na memória a função, vai ter aquela variável de retorno que não está aqui mais, esses diagramas vão começar a sumir, que isso é complicado de fazer. A gente vai guardar a referência para o ponto, para garantir que nós estamos alterando o mesmo local na memória. A gente vai... Bom, já que é a referência, precisar mais essa setinha, é só usar o ponto. Aqui não precisa mais usar o comercial, é só chamar direto. Mas quando o código terminar de rodar, ele vai somar 10 e 10 nesse mesmo canto que tinha antes, que é o local da memória do nosso ponto. Mesmo exemplo que eu mostrei antes em código, agora no slide, e deve estar rodando tudo ok, os dois. Quando a gente imprimir x e y, vai sair 10 dele agora. Já foi respondido aqui na aula hoje, né? Assim, qual seria o problema dessa chamada? Quando a gente não usa o e-comercial ou o ponteiro, a gente faz uma passagem por cópia ou por valor. Então a gente não vai alterar o mesmo local da memória. Então quando a gente chamar aqui soma 3 e 1, ele vai criar na memória, ele assim, o computador, a máquina, vai criar na memória uma cópia dos valores 7 e 9, que quando a gente alterar não vai mudar mais aqui em cima, vai ficar errado lá o 7 e o 9. E você também pode usar ponteiros usando new e a comercial, como antes, para usar o heap, que também não é tanto a ver com a aula de hoje. A gente também vai parar um pouco assim de mostrar o diagrama com o heap inteiro, mas new e delete para usar o heap. Então, tudo que eu fiz agora foi rever talvez uma ou duas aulas de vocês em C. Mas o que é chave é que eu tenho funções que alteram a memória. Então, se vocês pensam num algoritmo,
tipo, como uma sequência de passo e ação, a estrutura de dados que vocês vão começar a usar nessa matéria, tipo assim, vocês vão usar listas, dicionários, ou vão criar, sei lá, tags diferentes, eles vão dar suporte aos seus algoritmos. O algoritmo aqui foi muito simples, somar x e y em um só ponto, e a forma que eu representei a memória foi só um struct com ponto x e ponto y. Nada muito complicado, mas a gente pode sim começar a complicar esse struct para representar conceitos mais complexos. Existem diversas formas que a gente pode representar dados. Tipo, só que o que vocês têm que pensar quando vocês vão programar a partir de agora é o que é que eu quero suportar em cima dos meus dados. Então, se a gente volta para a primeira aula, eu pergunto a vocês, o que é que um banco tem que suportar? Quais são as operações que um banco tem que suportar? Tipo, criar uma nova agência, adicionar um novo cliente, transferir dinheiro de um local para outro, seria talvez uma operação de uma conta corrente. Como é que você representa uma conta corrente? Vai ter uma memória, vai ter um valor, vai ter um dono, vai ter tudo isso. Então, a gente pode representar de inúmeras formas o mesmo TAG, se a gente quiser. Assim, tem outras formas de representar um ponto. Nada impede de você representar um ponto como um vetor de tamanho 2. Ou se você quiser fazer um ponto de n dimensões como um vetor de tamanho n. Isso vai mudar um pouco o algoritmo que você vai escrever, mas a lógica vai ser a mesma. Então, quando vocês pensam num TAG, no que é um tipo abstrato de dados, vocês podem pensar na noção, por exemplo, de quais são as operações que a gente vai suportar. Né? Aqui tem um errinho no meu slide, não é uma coleção, não, mas quais são as operações que a minha memória vai ter que suportar. Então, se a gente pensa num conjunto matemático, tipo o conjunto mesmo que vocês aprenderam na matemática, quais operações tem lá? Nos conjuntos matemáticos? União. Tem gente que fala baixo. Conjunto. Então, o que é um conjunto matemático? Um conjunto matemático vai ser um conjunto mesmo, tipo, só para usar aqui o mesmo código. Tipo, isso aqui é um conjunto. Isso não é código do C++, não. É um conjunto matemático. Você vai compilar em C++, não. Mas isso aqui é um conjunto matemático. E se eu faço S união 1? Qual é a resposta final? Qual vai ser meu conjunto S? 1. Então vai ter aqui que S vai ser igual ao conjunto 1. Então os conjuntos matemáticos suportam união. Se eu faço x igual a S, não tem como fazer aqui uma interseção. Sei lá, um S, vírgula. Qual vai ser o valor de x? Oi? Vazio, né? Tipo, não tem interseção aqui entre esses dois conjuntos. Então, em alguns casos, é mais fácil pensar nas operações do que na memória. Como é que você representa um conjunto matemático na memória? Tá bom. Então, eu vou representar o meu conjunto matemático com um vetor. Então, vamos lá. Começar aqui no nosso main. E vamos lá aqui ao nosso struct conjunto. E vocês representam isso como um vetor, né? Ok. O que é que eu preciso saber do meu conjunto também? Que outra operação ele tem que seria útil a partir de agora? Pra vocês pensarem nela. Quantos elementos ele tem? Então aqui eu guardo o tamanho do meu conjunto. Como é que eu faço com esse código a operação de união, que é a mais fácil nesse caso? Tipo, como é que usando apenas esse struct vocês implementam uma operação de união? Então, para ajudar vocês, minha operação vai retornar um conjunto novo, que é a união do conjunto A
e do conjunto B. Por que reclamas de mim? Porque não tem return. Tá bom. Como é que eu faço a união com esse código aqui? Então a aula já está um pouco mais complicada. Mas assim, novamente, não se preocupem, entra por partes. Tipo, Um novo objeto, um novo indivíduo do conjunto B, certo? de tamanho igual ao tamanho do conjunto A mais o conjunto B. Tá bom? Porque no pior caso vai ser tamanho de A e B, né? Tipo, vai ser diferente. Poxa, por que você está reclamando de mim? Qual seria o erro aqui, né? Tipo, novo tamanho. A.size, B.size. Estranho. Oi? Não, depois eu vir aqui em cima. Return novo. É só o return, tá bom. Okay. Só aqueles erros esquisitos de C++, ok. Alguém falou return aí? Acaba que aparece uma mensagem um pouco escrita ali no... Ok, então eu crio um novo tamanho, e agora? Agora você vai introduzindo os elementos de A e você introduzir os elementos de B com operação semelhante. Mas o que é que conjuntos têm de tão interessante? Não tem repetição. Entende? Então, o meu código, de alguma forma, tem que garantir que não tem repetição. Então, eu teria que percorrer todos os elementos de A, que são inteiros, A.vetor índice. Novamente, meu velho. Certo, eu teria que percorrer todos os elementos de A. Vou negócio por enquanto. Eu teria que, justamente, minha ideia está um pouco esquisita. Eu teria que percorrer todos os elementos de A. Para cada elemento de A, eu teria que verificar se aquele elemento existe em B. Então, se B.vetor índice J igual a é A. Então quer dizer que... Oi? Não, vai dar certo. Tipo assim, se um tem 3, outro tem 3, mas os dois têm algum número igual, o novo conjunto teria 5 e não 6. No pior do caso, vai ter tamanho... Seria maior. É maior. É a soma dos dois. Não, mas não pode. O maior tamanho possível seria esse. É o nome da variável. O maior tamanho possível seria esse. E eu teria que criar aqui também um tamanho real igual a 0. E sempre que o elemento existe... Nota que esse código vai ficar difícil, né? Sempre que o elemento existe... Mas a gente não sabe o que é um set ainda. É bem mais fácil usar um set. A gente ainda não sabe o que é um set. Né? O que eu quero mostrar com esse exemplo, só para deixar bem claro assim, é como que a forma que você escolheu para representar a memória afeta o código da sua operação. No momento que você escolhe representar a memória de um conjunto como um vetor, você não vai ter nenhuma garantia, a priori ou a princípio,
que aquilo não vai ter elemento repetido. E na hora que você for realizar a primeira operação do seu conjunto, você tem que manter essa invariante, que é não ter elementos repetidos. Tudo que eu estou falando com vocês até agora são contratos. Tipos abstratos de dados são contratos. São contratos que falam assim, no meu conjunto, depois da operação de união, eu não vou ter como repetir elementos, porque senão isso não é um conjunto. Porque senão a gente quebrou a matemática. Assim, a matemática vai estar errada. Então, no momento que vocês escolhem representar o conjunto como um vetor, e eu vou voltar para o exemplo mais simples dos pontos já, vocês têm que criar um código que garante que essa repetição não existe. Então, aqui eu posso fazer um código assim. E só depois de eu percorrer os dois vetores e garantir que eu não achei nenhum erro, eu não achei nenhuma duplicata, aí eu falo aqui assim, se não achou, isso quer dizer que o elemento de A não existe no meu local de B, aqui eu adiciono no novo conjunto. Certo. Então vamos tirar um zoom aqui. Esse errinho de compilação está me irritando um pouco, mas vamos tirar aqui o zoom. Talvez fique mais... Assim, esse falso erro, né? Esse falso positivo que esse troço está dando, está me irritando um pouquinho. Então eu criei um código bem complicado. Para quem não entendeu ele ainda, é o seguinte. Eu tenho um conjunto representado com o vetor 3, 2, 1. E eu tenho outro conjunto representado pelo vetor 1, 2, 3. Para cada elemento de um deles, eu tenho que ver se existe no outro para fazer a união corretamente. E dessa forma juntar isso, porque a união de 3, 2, 1 com 1, 2, 3 é a mesma coisa. Assim, os dois conjuntos são iguais, a ordem não importa em conjunto. Também é outro problema de você representar isso como vetores. Vocês escolheram representar os dados como um vetor, que eu entendo, assim, vocês não aprenderam sobre árvores ainda, tipo, sempre da forma correta de você fazer isso. Mas no momento que vocês escolheram representar os elementos como um vetor, isso criou um código que implica em que eu vou ter que, para cada elemento do conjunto A, percorrer todos os elementos do conjunto B com outro for. Se o elemento do conjunto A existe no conjunto B, eu seto minha flag para true. Outra diferença de C++ e C, existe booleana em C++. O mundo vai revolucionar agora, você não tem mais usar 1 e 0, você pode usar false e true mesmo. Se você não achou o elemento de A em B, você garante que aquele elemento faz parte do novo conjunto. E aqui você tem que fazer algum código que altera esse novo conjunto, ou seja, altera esse conjunto novo na memória que eu criei, para ter este elemento. Tipo, a forma que eu faria isso seria algo tipo assim, novo ponto vetor, índice ainda vai ter erro esse código, mas só para mostrar no quadro o que eu estou querendo fazer aqui. Só que o quadro não funciona. Só para mostrar aqui no C++ como vocês estão fazendo aqui. Se eu tenho x igual a y igual a e eu faço a união x, y, eu tenho que criar um vetor z que vai ser igual a 1, 2, 7, 8. Até aí tudo ok. Faltou 3. 1, 2, 3, 7, 8. Mas o que é que eu faço? Eu começo com o vetor z como sendo talvez um vetor vazio, cujo esse vetor vazio tem um tamanho máximo 6. Então vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Eu pego o elemento 1 e faço 1 igual a 7
Não. 1 igual a 8? Não. 1 igual a 1? Sim. Não adiciono. Eu pego o elemento 2 e faço 2 igual a 7? Não. 2 igual a 8? Não. 2 igual a 1? Sim. Então, z índice 0 vai ser igual a 2. E depois eu faço tamanho mais aqui. Aí continuo, tipo assim, procurar o elemento 3. Meu código está errado, né? Procurar o elemento 3. Tipo assim, 3 igual a 7, não. 3 igual a 8, não. 3 igual a 1, não. 3. Meu código continua errado, eu tenho que fazer o outro lado agora. Eu tenho que fazer também do outro lado. Ou no pior dos casos, já começar com uma cópia, fazendo algo tipo assim, novo ponto vetor igual a b ponto vetor. E meu código ainda vai dar errado, porque em algum momento ele vai dar segfault, porque eu vou essa posição inválida da memória. Esse código não está correto. O exemplo, embora seja complicado, mostra que como você representa a memória. Eu vou até apagar ele aqui, porque não tem tanto a ver com... Vou guardar ele aqui para a gente... Quem for curioso e quiser saber dele, a gente pode... Só porque é mais fácil vir aqui internamente, tipo assim. Eu coloco ele na internet depois, tipo assim, quem quiser ver. Como vocês escolheram inicialmente a memória, mudou completamente o código. Então isso também é o tipo de escolha que um bom programador tem que fazer. Tipo, como é que eu represento a memória? Como é que eu represento a informação que eu preciso e como isso vai mudar o meu algoritmo? Quando vocês verem a estrutura de dados, tipo assim, isso não é uma forma boa de representar um conjunto, não. Porque vai ter operações do custo quadrado. Quando você for pensar em remover interseção, número de elementos, domínio e imagem do conjunto, vai ficar bem mais complicado você fazer isso usando esse vetor. Alguém falou lá atrás, algo tipo assim, por que você não usa um set? Porque boa parte da turma talvez não sabe o que é um set. Quem sabe o que é um set, C++? Ok. 2, 3 pessoas sabem o que é um set. Mas sim, isso já existe no computador. Já existe um tipo abstrato de dados conjuntos que suporta essas operações. A gente vai aprender a usar ele aqui na matéria. Então, esse modelo matemático, ou esse modelo de dados, assim, acompanhado das operações definidas sobre o modelo, define o que é o nosso dado. Tipo, o conjunto de inteiros acompanhado das operações de adição, subtração e multiplicação. Você pode criar um tipo abstrato de dado inteiro. Tipo, existe tipo abstrato de dado chamado de big num, quando você quer representar números muito grandes na memória. A implementação do algoritmo em qualquer linguagem vai ser assim... Essa frase está um pouco longa, mas vai ser guiada justamente como você representou essa memória. Que é o exemplo que eu quero falar aqui. No fim das contas, TADs são contratos. TADs são funções que operam em cima da memória e mantêm algumas invariantes. Uma invariante dos conjuntos é não ter elementos repetidos. Você pode implementar um TAD com struct, você pode implementar um TAD com vetor. Você pode implementar um TAD em bit, se você quiser, desde que tenha as funções que operam em cima daquilo. O usuário do seu TAD, então na próxima aula, vocês viram ponto .h e ponto .c, né? Em PDS1, né? Já perguntei isso, né? Depois, tá bom. Então, se você programa uma linguagem como o C ou C++, uma das melhores formas que eu acho de você fazer um TAD é com o ponto .h. Porque o ponto .h define funções vazias e define um pouco a memória que vai operar essas funções vazias. Não só uma biblioteca, que também é o uso comum do ponto .h, mas definir TADs também é bom. Porque você fala assim, tal função opera sobre tal struct e tem tais invariantes no comentário. Tipo assim, então você está definindo o seu TAD. E note que quando você define um TAD num ponto .h, se você lembra do que é um ponto .h, você não está falando nada de código. Tipo, o tipo abstrato de dados de conjuntos vai suportar união, interseção, remoção, etc., independente, complemento independente do código que a gente faz. Isso são as operações que vocês têm que fazer. Então, sempre que alguém falar tipo abstrato de dados, contrato funções que operam em cima da memória de alguma forma. Então, os TADs são structs. Isso pode ser a primeira pergunta que vocês estão falando. Alguém balançou a cabeça sim, né? Por que um TAD é um struct? Você que balançou a cabeça. Não, você mesmo. Coisa para trás. Tá. Ok. Tipo...
Por que um struct não é um TAD? Porque não tem funções. Mas se eu defino funções, isso vira um TAD? Tipo meu conjunto? Sim. É muito importante vocês entenderem TAD na linguagem C++, mas também entender que é uma coisa abstrata. Então, a função junto com o struct define sim mais ou menos um TAD. Tem outras formas de fazer. E isso vai ser a forma que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, TAD é um conceito mais geral. Vai existir em qualquer tipo de linguagem. Aqui mapeia muito bem para structs e classes, que são assuntos de aulas futuras, usando o ponto H. Mapeia muito bem também no mundo OO para a noção de uma interface ou de uma classe com métodos virtuais igual a zero, que é a noção de C. Mas aqui a gente vai falar um pouco sobre isso também. Tudo isso é assunto futuro, mas vamos começar a ver um mais simples, usando structs. O algoritmo vai ser a sequência de passos que você vai rodar no seu programa e o TAD vai ser o contrato e a memória que consegue suportar aquele contrato. Então vai ser uma generalização de um tipo primitivo. Um dos conceitos mais bacanas da matéria é o de encapsulamento. Tá vendo alguns slides para trás, mas tipo assim, o TAD vai ocultar da gente como uma coisa é feita e a gente vai se preocupar mais com o que é feito. Quando alguém falou, por que você não usa um set de C++? Essa pessoa, não sei, é meio difícil ver quem era aqui, não sei se ela sabe como é feito um set em C++ por baixo. Tem várias formas de incrementar um conjunto. Tipo, imagina eu que uso uma árvore preta e vermelha balanceada, etc. Mas assim, tem várias formas de você definir aquela operação. Então você se preocupa apenas quando você fala assim, eu vou usar o set C++, eu vou usar a lista C++, eu vou usar o mapa C++, são todos assuntos dessa aula. Você não está nem aí como eles são implementados. Você pode se preocupar com performance, mas no geral você não está nem aí com isso. Você está preocupado em quais operações eles suportam. Então o usuário do TAD está preocupado com a sua aplicação e o que foi especificado. Os conjuntos não têm elementos repetidos, os conjuntos suportam união, interseção, etc. O programador do TAD, que são vocês nessa matéria, vão estar preocupados com como é que eu implemento uma interseção no momento que eu tomei a escolha de usar um vetor com tamanho. Isso vai acompanhar vocês por mais ou menos um ano no curso. Essa matéria é a matéria de estudo de dados. Assim, a forma que representa a memória impacta o seu algoritmo. Então a gente está um pouco no meio termo da matéria, né? Que nós somos programadores e usuários. Mas, tipo assim, quando você tem uma biblioteca já pronta, você não se preocupa tanto como a coisa foi feita por trás. Está muito repetido. Dados são conceitos de programação, outras linguagens. Se você faz structs das funções, funciona muito bem em C. Se você já viu Rust, tem a noção de traits. Python e Ruby tem a noção de duck typing. Tipo assim, no fim das contas tem aquela brincadeira. Se eu chamo a função e a coisa não quebra, tudo ok. Isso é chamado de duck typing. Java e C++, classe interface.h são uma boa definição de TADs, pelo menos para mim. Então, são duas coisas que vocês têm que separar. Então, se a gente pensa num TAD matriz, a primeira coisa, como é que eu organizo uma matriz na memória? Assim, qual é a forma de organizar uma matriz na memória? Vocês também viram isso em PDS-1. Como é que vocês fariam isso? Oi? Como é que você representa uma matriz na memória? Um vetor de vetores. 2 ponteiros. Seria uma forma de fazer isso. Quais operações ela suporta? A matriz. Ela faz o quê? Soma, subtração, determinante, inverso, multiplicação, etc, etc, etc. Então você tem a memória e o seu contrato das operações que estão aí em cima. Mas se a gente pensa num contrato, talvez fosse bom a gente pensar na saída. O que é a saída da soma de duas matrizes? E o que é o elemento IJ dessa nova matriz? A soma de IJ da primeira com a soma de IJ para a segunda. Eu escrevi um contrato inteiro para vocês aqui. No momento que eu fizer soma de duas matrizes, tem que sair uma nova matriz, return nova matriz, cujo elemento IJ da nova matriz é o elemento IJ da matriz 1, somado com o elemento IJ da matriz 2.
Qual vai ser o tamanho da nova matriz? Vai ser igual ao tamanho das originais. E quando que esse algoritmo quebra? Quando eu faço matriz tamanho diferente. Olha o contrato que eu escrevi para vocês fazer uma função. Tipo, então na matéria vocês aprender a lançar exceções quando as matrizes são diferentes, para indicar um erro. Vocês vão alocar a memória da nova matriz e vão fazer o algoritmo da mesma forma que vocês já aprenderam em PDS 1. A gente já fez o tal de ponto, definindo o x e o y. Então a primeira pergunta, quais dados? Eixo x, eixo y. Você passa as duas. Cria o struct. Então, entrando um pouco no mundo de C++, eu vou mudar minha notação a partir da aula de hoje. Então, eu vou chamar o meu struct com P maiúsculo, para ficar mais perto da classe, que vai ser assunto das próximas aulas. Eu vou colocar esse underscore aqui só para a minha vida ficar mais simples. Vocês vão ver o motivo já já. Mas aqui eu tenho um struct que guarda os dados x e os dados y. Isso aqui não muda em nada a variável, é só um nome. Não consigo caracteres, não está mudando em nada a variável. Isso não é uma operação especial, nem nada do tipo. Criei o meu struct, já falei sobre isso. Né? Mas a grande vantagem de C++ é que a gente agora pode associar funções ao struct. Então, quais são os problemas que a gente vai resolver? Como construir o ponto, os métodos, né? Como fazer uma translação, como fazer uma rotação e como imprimir meu ponto. Então vamos voltar aqui para o nosso códigozinho, já mostrando ali um pouco da resposta sem querer. Então vamos voltar para o nosso struct. Vamos botar aqui um include. Foi uma hora dela. Vamos botar aqui um include. Aí é o string. Ele vai ter um errinho sempre, aparentemente. Vamos criar o nosso ponto. Vamos colocar o nosso double x val. O nosso double y val. Ponto e vírgula. Ele é meio lento compilar ponto e vírgula. E a primeira mudança que a gente consegue fazer em relação a C, que facilita a vida, é que eu não sei se vocês viram, isso é um pouco uma forma que eu programo. Quando eu penso num TAD que opera num struct ponto, eu sempre uso ele como primeiro argumento da função. Isso é um pouco de vício que é programa em Python. Assim, eu sempre uso como primeiro argumento da minha função. A grande vantagem é que eu não tenho mais que pensar nesse vício, como eu fiz nas minhas funções anteriores do ponto. Porque agora eu posso colocar aqui uma função imprime. Então, diferente do nosso mundo C, agora eu criei uma função que ela existe dentro de um struct. Antes eu tinha uma função, para quem lembra, né? Eu tinha que fazer assim, uma função imprime, que recebe um struct aqui P, que recebe um ponto P. Então, isso é o que eu tinha antes, uma função fora do struct, que recebe como argumento o ponto P. Geralmente eu gosto de usar o primeiro argumento. E agora eu passei para um mundo em que eu tenho uma função dentro do struct que não recebe nada. E a primeira dúvida que eu faço, eu sei que alguns já sabem, que programaram um all antes, talvez quem já sabe pode falar, mas não vai spoiler, né? Assim, qual seria o valor de x e y aqui? Eu declarei a variável x em algum momento? Não, né? Assim, sim. Mas pensando no código C clássico. Não. Eu declarei a variável y em algum momento aqui? Aparentemente, não também. Então vamos continuar usando o nosso código.
Vou criar o meu struct como antes. Tipo, só mudei o nome para ser um P maiúsculo. Vou setar um valor para y. Vou setar um valor para x. Setei aqui o valor de y e setei aqui o valor de x. E vou fazer isso aqui. Então eu crio o meu struct, aloco a memória e chamo uma função imprime. O que é que esse código vai colocar na tela? Oi? Tá bom. Alguns balançam a cabeça na frente, que isso é bom, porque talvez vocês nunca viram um programa como esse antes. Então, quando eu rodar esse programa, compilar ele como antes e rodar ele imprimiu 9 e 1. Então, o meu programa agora, abri um browser sem querer, meu programa agora, ele imprime os valores 9 e 1. Se eu crio um ponto, não tem muito o que falar não, é meio que chatinho, por exemplo. Se eu crio um ponto P2 com 91 e 11, oi? O underline nessa variável é um padrão de notação que eu gosto. Quem perguntou isso? Desculpa. Esse código funciona sem esse padrão de notação. Só que aqui ele vai dar erro de compilação, porque eu mudei aqui para... Oi? Isso não é variável privada. Isso não é Python, que a gente programou em Python já. Isso não vai fazer nada de demais. Mas eu gosto de fazer isso para eu saber que vai ser privado no futuro. Tá. Tipo assim... E não só isso, isso ajuda ao this chegar mais lentamente. A gente não vai se preocupar com o que é this, porque a gente sabe o que é this, não. Assim, a gente consegue meio que ignorar o que é this de uma forma mais lenta. Certo. Então, quando eu crio minha função imprime, ok. Quando eu faço p.imprime, imprimiu 9 e 1. O que é que vocês acham que quando acontece que eu faço p2.imprime? Vai imprimir o quê? 91 e 11. Então, pensando na memória que a gente tinha antes, que a gente chama função, e o primeiro argumento da função é o meu struct. Quando eu chamo p2.imprime, é basicamente chamar uma função imprime, onde implicitamente o argumento inicial, ou o argumento oculto, ou o this, é p2. Então a função, ela sempre funciona dentro desse ponto, e ela sempre opera na memória desse ponto. Então isso também é outra forma de você criar um tipo abstrato de dados. Tipo assim, normalmente é um conceito, tem várias formas de fazer isso, mas isso também é outra forma de a gente brincar de fazer o que é um tipo abstrato de dados. E você pode notar que a função ela não recebe nada. Isso também é uma coisa que quebra um pouco a cabeça de quem programava em C antes, uma função mais procedural, né? Que como é que esse x e y surgiu aqui? Então, quando a gente aloca a memória, aqui eu ocultei o código do imprime, só para fazer um café na tela, né? A gente ainda vai alocar um valor para x e um valor para y. Mas a marcha que acontece na memória, quando a gente começa a entrar no mundo de objetos e de classes ou de structs com funções, que vocês vão ver que são equivalentes também daqui a um tempo, é que uma linguagem como C++, ela guarda para a gente, de uma forma oculta, uma coisa que é chamada de uma vtable. Eu não vou gastar muito tempo da matéria falando que é uma vtable, não. Porque seria muito tempo. Assim, mas é como se eu guardasse uma tabela, imagina uma tabela mesmo, onde falasse, olha, sempre que você chamar imprime, vá para tal função, vá para tal função no meu código. Então, sempre que você pegar o seu struct ponto, eu vou guardar ponteiros das funções imprime, translado, rotaciona, etc. E essas funções existem lá embaixo no meu código
como antes, na máquina. Só que tudo isso é oculto de mim. É como se ele implicitamente criasse uma função do primeiro parâmetro a um ponto imprime, outra função do primeiro parâmetro a um ponto translado, outro parâmetro ao primeiro parâmetro a um ponto, sei lá, qualquer outra coisa. E quando você chamar essa função, a gente vai começar a usar o termo método a partir das próximas aulas. Quando você chama esse método, ele opera em cima da memória do ponto que foi alocado. E quando a gente começar a pensar na memória agora, porque não tem como fazer esses diagramas muito complicados mesmo, com VTable, você só pode pensar assim, qual é o estado do ponto P1? Então existe um ponto P1, esse ponto P1 ele mora na pilha, no stack, a gente viu isso na última aula, coloquei ele na pilha. Esse ponto P1, eu setei o valor de x para 2, eu setei o valor de y para 3. Então, são dois campos na memória, como antes, cujos valores são 2 e 3. Eu chamei a função imprime, só que nesse momento eu chamei a função imprime usando P1. Então, o valor de x-val e y-val vão ser os valores que eu guardei em P1. O estado e a função caminham juntos agora. Então, quando eu imprimir, x-val vai ser igual a 2. E quando a gente chama um método da função, ou quando a gente chama um método daquele struct, né? Tipo, a gente opera na memória que foi alocada para aquele struct. E isso vai virar um objeto. O assunto da matéria é programação com objeto. O que eu fiz agora, de certa forma, foi definir um objeto. Um objeto, em C++, nada mais é do que esse campo de memória que pode ter um struct, junto com as funções que vêm junto, que operam em cima dessa memória. Quando a gente aprendeu o termo de classe, vocês vão ver que é para conseguir ter privado, público, protected, mais por visibilidade. Então, quando a gente aqui está com dados mais operações, que é o nosso TAD, você tem que pensar que os dados são mutáveis, ou seja, o TAD tem que guardar um estado. E aqui a gente guarda o estado com o struct, e a função é a função que opera em cima do meu struct. Se eu criar um ponto no heap, usando new, como antes, aqui faltou um asterisco, gente, desculpa aí, faltou um asteriscozinho aqui. Mas eu crio um ponto no heap, usando new, como antes, eu consigo chamar a função, e o que é que vai ser impresso de x e y? 9 e 9. Não importa como você criou, como você alocou a memória, mas essa função caminha junto desse struct, e a mesma função, realmente a mesma função, caminha junto do outro struct, e as duas são implementadas da mesma forma. Então, cada chamada de método sempre vai conseguir trabalhar na memória do struct que foi alocado, independente de ser heap ou independente de ser stack. Em outras palavras, vai operar em cima do estado aqui. Certo. Então vamos começar a implementar outras operações. O código está todo no GitHub, como todas as aulas. E a outra operação que a gente fez foi a operação de translado. Como é que eu faço aqui a operação translado no meu struct? Lembrando do primeiro começo da aula, ela é uma função void. Onde eu tenho que somar no x e no y um dx e um dy. O que é que minha função recebe agora? Okay. Dois parâmetros, dois doubles. Double dx, double dy. Então agora eu tenho um ponto que tem um dx e dy. Aquilo é só a chatice dele mesmo, quer ver? Justamente, só eu salvar de novo que ele morre. Tenho aqui um double dx e um double dy. Como é que eu faço agora a operação de translação? Nesse caso aqui.
Quando a gente falou do TAD com structs, né, tipo C, a gente tem um problema de passagem por cópia e por referência. O problema é que não existe mais. Tipo, é como se eu sempre tivesse uma referência para o x e y do ponto. Eu sempre tenho uma referência para aquela memória x e y do ponto. Isso aqui nunca vai ser uma cópia de x-val e de y-val. Então eu sempre estou operando naquele lugar da memória. Então é um pouco daquelas funções que tem uma referência no início, uma referência no início, uma referência no início. Então quando eu fizer aqui o meu p.translado 1, p.imprime. Deixa eu apagar isso aqui só por clareza. Então aqui eu fiz a operação translado, depois eu fiz a operação de imprime. Quando eu compilar aqui o meu código e rodar o meu código, primeiro ele imprime 9 e 1, que o valor de x é igual a 9 e y é igual a 1. Depois ele imprime 10 e 2, porque eu consigo, usando o meu método, alterar a memória que foi alocada para o ponto P. Se eu chamo uma função no ponto P2, só para a gente fechar essa brincadeira. Não, vou duplicar. Se eu chamo a mesma função no ponto P2, isso não deveria de forma nenhuma afetar o meu ponto P1, porque ela opera só no ponto aqui P2. Então se eu imprimo P2 e eu imprimo P1, só para a gente fechar aqui o nosso... Meu Deus! Oi? É P, tá, desculpa, não existe P1. Compilo meu código e rodo. Ao duplicar o valor de P2, isso não mudou em nada o valor do meu ponto P1. É como se eu chamasse a função primeiro nesse P, depois chamasse a função no P2 e cada um opera num lugarzinho diferente de memória. Então o grande aprendizado da aula de hoje é estado. Entendeu? Tipo, as funções que a gente está chamando aqui, elas mantêm estado. Uma outra coisa que a gente vai explorar na matéria, deixa eu ver contar meu tempo aqui, né? Aqui já ficando um pouco sem vídeo, não está. Uma outra coisa que a gente tem que aprender na matéria também, explorar, é a noção de um construtor. Porque se você observa o meu código até o momento, eu mesmo iniciando os valores de x e de y. E o que é bacana de funções e métodos e OO, essas coisas, é reaproveitar código que depois, se eu garanto uma vez que ele está certo, eu não preciso me preocupar mais com isso. Então, nessa linha aqui, eu iniciei x e y da forma correta. Nessas duas linhas aqui, na 27 e 28, eu iniciei x e y da forma errada. Isso é um bug comum que acontece quando a gente copia código. Ctrl+C, Ctrl+V é uma técnica péssima de programação. Tipo assim... não copiem código com Ctrl+C, Ctrl+V. Embora todo mundo faça isso, mas tipo assim, tomem cuidado ao usar Ctrl+C, Ctrl+V. Então vamos agora criar um método, lembrando o nome método, mas para pensar numa função que opera em cima do meu struct, que inicia os valores de x e y. Como é que seria a assinatura desse meu método? Construtor. Ele retornaria um ponto. Quem acha que ele retorna um ponto? Levanta a mão. 2 pessoas. Quem acha que ele retorna void? Quem não tem a menor ideia do que está acontecendo? Tá, deixa eu ver como é que eu consigo falar isso. O construtor, ele tem que setar as variáveis x e y. E tudo que eu estou fazendo até agora, em alguns exemplos meus aqui, é na mão, durante o main. Então, nunca tem uma função main que seta x e y na mão. Então, eu quero reutilizar esse código. Eu quero fazer esse código uma vez da forma correta. Vocês podem fazer
algo como assim, que é errado, mas vocês podem fazer isso. Tipo, int xval y. Double. E setar aqui o meu xval igual a sobrou o quê? Sobrou não, gente. Aonde? Sobrou. Ah, que bug. Meu Deus. Quando eu recebo xval e ok. Agora vocês veem porque eu gosto da underscore. Porque eu sei que isso aqui é a memória do objeto. E eu sei que isso aqui é argumento do meu método. Parâmetro do meu método. É só boa prática mesmo. Não é forçado a fazer, não. E eu iniciei xval e yval. Então isso é uma forma de criar uma função que seta x e seta y. Na prática, essa função já existe para qualquer struct ou classe ou tag em C++. Que ela vai ser uma função cujo nome dela é o nome do tipo que eu criei e ela não retorna nada, porque ela inicializa a memória do seu objeto. Se eu mudo isso aqui para ser ponto Flávio, meu código deveria dar erro aqui, justamente porque o construtor tem que ter o mesmo nome na minha função. Então o construtor é esse método inicial que você vai usar para geralmente setar os valores da memória. E o que é bacana de pensar num tag como um struct, como uma forma de fazer um struct, tipo assim, é você pensar que aqui em cima, na classe é igual, estão os dados, aqui estão as funções que operam em cima desses dados. A gente separa os dois geralmente, um em cima, um embaixo mesmo. Meu código começa a quebrar, porque agora eu tenho que fazer isso aqui. Tipo, novo ponto, 9.1. E aqui eu tenho que fazer um ponto 91. E se eu criei o método da forma correta, esse bug não vai existir. E meu código só faz reduzir. Assim, cada vez. Porque eu estou convidando um cliente. Cada vez mais o meu main deixa de ser alguém que é preocupado com como as coisas são feitas e vira um cliente de um tag. Ele vira um cliente de um contrato. Tudo que ele faz é chamar funções que foram definidas em outros locais. Então, quando a gente rodar isso aqui, a gente define o construtor, e seta x, seta y, não tem um retorno, porque o retorno sempre vai ser a memória alocada, vai ser o struct que eu criei. Aloco o ponto na memória, entro no método construtor, está lá na fila do stack, roda a primeira linha, o valor de x vai ser igual a 2, o valor de y vai ser igual a 1. Tem duas formas de chamar um construtor em C++. Ou vocês fazem ponto P1 igual a ponto e passam os parâmetros. Ou vocês fazem só ponto P2 e já passam os parâmetros. É equivalente, as duas são equivalentes. Aqui eu vou chamar o construtor. Até agora vai ser equivalente, vou chamar o construtor. Aqui eu passo 2 e 3. Criei 2 pontos na memória para apertar. Não sei se você vai falar sobre isso. Às vezes, da informação, eles devem buscar um padrão. Sem isso aqui? Eles pedem, às vezes, da população de C++, porque eles pedem um padrão. Que é basicamente os. Sem nada. É porque quando a gente vai brincar de algumas, tipo... É chato criar um ponteiro, às vezes, sem um construtor padrão. Embora não é impossível. Zerar a memória, tem algumas coisinhas assim, sabe? Mas não crie se você não precisar, não, sabe? Tipo assim, quando a gente vê... deixa eu só lembrar aqui um pouco mais. Quando a gente vê list initializer, talvez fique mais claro essas coisas. Assim, algumas a gente precisa, não precisa, porque tem... Ser mais muito perto da memória, em algum momento a gente quer construir e já alocar a memória, sabe? Tipo,
O problema desse construtor aqui é que na prática são duas coisas que estão acontecendo. Primeiro a memória é alocada, tipo aqui, e depois eu entro no método para construir as coisas. Não sei se é essa dúvida não, mas não sei. Tipo, não é forçado ter um padrão não, eu consigo programar sem um padrão. Mas talvez seja só uma boa prática de alguns passos para alocação da memória mesmo. Tá. Mais dúvidas? Não ficou muito claro assim para mim, porque eu precisaria sempre não, tá? Certo. É porque ele tem que, é justamente isso, ele vai ter que criar alguma memória vazia para os tipos que você coloca lá, então. E ele não sabe quais são os parâmetros, é isso que eu quero falar, mas tem como passar por cima disso, tem como fazer de uma forma mais elegante. Mais dúvidas? Tá. Mas em C++, as funções main têm que ser utilities. Tem. Em qualquer linguagem, uma função main é do tipo int. Igual, por exemplo, em C, por exemplo. O main normalmente é só os passos para chegar a determinada coisa. Então, normalmente não tenta por que eu ficar preocupando com o valor que ele retorna. Aí acaba o void. Você compila main com void? Aí por isso que eu Tá bom. Já terminar a aula eu respondo sobre isso. Isso tem muito a ver com terminal, com console. Já eu falo um pouco sobre o retorno do main. Mas sim, o main tem que ser inteiro, já eu mostro por quê. Bom, então são duas formas de eu entrar nessa função e iniciar o estado do meu objeto. Então muito da matéria deve ser sobre assim, iniciar estado, depois ler e escrever. Iniciar estado no construtor, ler e escrever nos métodos. Então aqui eu criei a função de translação de outra forma, porque ao invés de receber um dx e um dy, eu posso receber outro ponto, mas é a mesma coisa. Esse exemplo é interessante porque assim, ele vai mostrar também qual é a diferença que existe na chamada função, né? Então eu criei a função translado, que ao invés de receber dx e dy, recebe isso encapsulado em outro ponto, que tem um xval, então eu quero somar o meu xval mais o x de outro ponto. Eu quero somar o meu y mais um y de outro ponto. E notem que, quando eu uso o meu valor de x, isso aqui sempre é o meu, da minha memória. Quando eu uso o valor do outro, eu vou acessar e alterar. Então, o meu valor vai ser somado com o do outro ponto. O valor de P1 é somado com o x de P2. E o valor de y também é somado com o y de P2. Então, é uma função que implicitamente está recebendo dois locais da memória, o próprio e outro, do mesmo tipo. Que isso vai ajudar a chegar no dis daqui a algumas aulas. Quando eu imprimir P1, P1 vai ser alterado. E quando eu imprimir P2, P2 também. O P2 vai ficar igual, porque eu só fiz ler de P2 aqui. Quando eu tiver essa função, passei um ponteiro para P2, né? Mas não mudei nada igual a P2. Eu fiz ler o meu valor de P2 aqui nessa minha função. Então, vocês têm alguma dúvida antes de terminar a aula e falar um pouco sobre o que tem daqui para frente? Tá bom, então eu vou corrigir o VPL do Moodle para ficar mais claro. Eu vou ver se eu libero alguns de esses status com struct. O que vocês devem guardar dessa aula para a próxima aula é essa noção do estado com as operações em cima do estado, dos dados com as operações em cima dos meus dados. A gente vai parar de usar struct para isso, vamos usar classe, que é o conceito correto. Mas a ideia a gente faz com struct só para ser assim, poucas palavras-chave por vez. Então isso é uma forma de criar um TAD, não é a única forma. Não, mas é porque você está falando aí do Moodle, está rolando um problema no meu que quando eu entro na metaturma, dá no seu. Tá ok? Não tem conteúdo. Eu vou ter que ver com o RCC, eu falei no início da aula. Eu vou ter que ver com o RCC qual o problema do... Não tem nenhum link no método. Eu sei, alguns de vocês sumiram. Bom. Na próxima aula, eu vou focar em como criar TADs mais complexos, usando .h e .cpp.
Então a gente vai aprender um pouco assim, como criar um TAD usando 2 arquivos, como para você ver, e qual é a vantagem de fazer isso, para criar módulos diferentes, para na outra semana começar a entrar em assunto mais complicado. E no fim a gente quer chegar, se você pensar no meu main, como ele está aqui nessa aula, em códigos que são clientes, que não estão nem um pouco preocupados como as coisas foram feitas por baixo, mas entendem que tem um contrato entre eu e quem programou o TAD. O que faz imprime, o que faz translado, o que faz todas essas funções. Eu deixei alguns exercícios bem simples, que deve ser o que eu coloco no Moodle mesmo, tipo assim, crie um TAD matriz, crie um TAD aluno, crie um TAD qualquer coisa, para vocês brincar um pouco com isso. Tem os esqueletos de cada um deles no Moodle, então quem quiser assim, um pouco de ajuda para criar o TAD aluno, por exemplo, o que ele tem de bacana que vai ficando mais diferente é que ele pode ter um stream, que é o nome do aluno. Ele vai ter um vetor de notas do aluno. E vocês têm que terminar esse TAD para fazer o RSG do aluno, por exemplo. Assim, qual é o rendimento global médio do meu aluno? Já tem um pouco assim de esqueleto aqui acontecendo. Então eu tenho o construtor que inicia o nome, a matrícula, cria as notas e vocês podem brincar com isso para tirar a média. É bem simples, assim, deveria funcionar fácil dado o esqueleto. E também um TAD matriz, que eu só fiz aqui também um esqueleto, que é bem próximo da matriz, com 2 ponteiros que vocês criaram em PDS1. Aí você faz operações somar, multiplicar, etc, etc, para praticar um pouco esse tipo de programação. Então é isso que eu tenho para a aula de hoje. Sim, o Moodle deu errado, quebraram as turmas, eu vou ver como resolver isso. Eu vou adiar os trabalhos por causa disso também, e eu espero semana que vem já liberar uns 2 ou 3 trabalhos simples, para a gente começar com essa matéria mais nova. Ok, sim, sua dúvida, peraí. Última dúvida que teve hoje. Por que o main precisa de um inteiro? Retornar um inteiro. Quem tiver curioso, né? Tipo, quando eu rodo um código terminal, eu consigo ler esse valor. Se eu rodo meu código aqui e eu faço algo assim, eu consigo ver que ele retornou 0, usando essa variável aqui especial. Se ele retorna 10, eu rodo e faço isso, eu vejo 10. Com essa linha mágica aqui. Para que serve isso? Antigamente a gente não tinha como saber se o programa deu certo ou deu errado no terminal. Até hoje não tem. Então isso é o retorno do programa. Do programa como um todo. Quando dá 0 ele está ok, quando dá 0 ele está quebrado. É só isso. Por isso que sempre tem um inteiro lá. Se compila ser um int, ele está retornando 0 no padrão. Agora eu nunca sei como eu paro isso. É muito engraçado, você tem que ver algum... Tá, pode falar, depois eu paro isso aqui, né? Eu já falei 5 vezes, vou. Tá. Tá bom, tudo bem. Eu gosto de regra, só e a convenção que eu fiz para dar uma matéria. Eu separo tudo. Mas não tem que seguir tudo. Porque eu acho que facilita a matéria mesmo. Quando você trabalha num projeto grande de software, geralmente o projeto tem que ter a convenção do projeto. Então, se o projeto permite isso, você usa. O problema é que quando o programador tem uma ideia,
Posso o quê?